Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia pelo convite. Esse tema de impactos hoje do mercado de trabalho, as transformações que estão acontecendo, é um tema muito desafiador. E, bom, eu vou tentar um pouco colocar algumas questões que a gente possa depois refletir sobre elas. Então, começando... como ele falou, me apresentando, eu sou professora do programa do TID, da PUC São Paulo. Eu passei mais de 30 anos no mercado de trabalho e voltei para a universidade, e nos últimos anos eu me dedico aos impactos éticos e sociais da inteligência artificial, e que é o tema da minha coluna na Época Negócios. Desde 2019 eu só escrevo sobre inteligência artificial. Bom, primeiro, assim, para a gente situar o que é, claro, isso numa apresentação são questões bem gerais que eu vou tratar, né? Cada um desses aspectos que eu vou mencionar, ele tem uma complexidade que a gente, em algum outro momento, precisamos aprofundar. Mas o ambiente hoje é caracterizado por dois termos que eu acho que é muito importante a gente pensar o que está acontecendo. É aceleração e a complexidade. Né? Então, aceleração significa o quê? Que tudo está acontecendo muito rápido. Né? Então, qual é o impacto de que está tudo acontecendo muito rápido? É o fato de que nós, pessoas, instituições, o governo, nós temos pouco tempo de se adaptar às novas realidades. Né? Então, se há 20 anos, 10 anos, mesmo 10 anos atrás, 30 anos, nos processos de transformação causados por novas tecnologias disruptivas, quando começou, por exemplo, a eletricidade, a computação, o tempo, né, isso sem falar lá atrás, a escrita, o tempo de adaptação era muito maior. Ele foi diminuindo e hoje é o que a gente vive. Todos vocês têm essa experiência. A cada 5 anos parece que a gente mudou de planeta. Então, esse é um dado importante, a aceleração. E a complexidade, quando vocês ouvirem alguma sugestão, alguma proposta simplista, desconfie. Hoje, nós temos um ecossistema que está tudo conectado, pessoas, objetos, natureza, as empresas, a globalização, né? O ambiente de negócio, o ambiente que a gente vive é um ambiente extremamente complexo. Isso também é um fator que dificulta a gente encontrar caminhos de solução. Principalmente, inviabiliza soluções simples, fáceis. Né? Bom, aí o que a gente tem? Também... fazendo uma introdução para situar um ambiente. A gente tem uma sociedade conectada, né? Então, estamos aqui, eu estou aqui falando, está sendo gravado o que eu falo, isso significa que eu estou me conectando com pessoas que estão aqui, com pessoas que não estão aqui, não importa onde vão estar assistindo. Então, numa sociedade que a forma como a gente... Existe uma relação histórica, e tem estudiosos que começam lá na Babilônia, entre comunicação e economia. Né? Então, a mudança na maneira de as pessoas se comunicarem tem um impacto decisivo na maneira como a economia funciona. Então, hoje, o que tem de... assim, se a gente for só para organizar um pensamento, se a gente for pensar o início, a gente tem hoje uma maneira de comunicar e uma maneira de sociabilizar distinta, né, nova, inédita, e isso tem impacto na economia. Então, a vida digital também é bem familiar a todos vocês, porque a maneira, como eu acabei de dizer, a maneira como a gente interage é hoje diferente. Né? Existe um fenômeno mais recente, relativamente mais recente, que é a internet das coisas. Né? Então, o que significa a internet das coisas? É a conexão dos objetos. Então, são sensores. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma fábrica inteligente, dentro do conceito de indústria 4.0, significa uma fábrica que tem vários sensores espalhados na fábrica, e com isso você consegue captar e monitorar
tudo que está acontecendo na fábrica. Isso vale para N situações, né? É a conexão dos objetos. Dentro do universo da conexão dos objetos, tem esse mais recente ainda, que se denominou Internet of Bodies, que é o que tem transformado o corpo humano também numa plataforma tecnológica. Então, nós temos desde dos dispositivos para fitness, né, para exercício físico, e temos também outros dispositivos mais sofisticados, que são os dispositivos da área de saúde. Agora, no dia 22 de setembro, vocês verem a importância desses dispositivos inteligentes, que é com o uso de inteligência artificial. Agora, dia 22 de setembro, a FDA, que é a organização, a agência americana para a área de saúde, ela lançou uma regulamentação com foco exclusivamente em dispositivos com inteligência artificial na área de saúde, né? Então, isso é só um exemplo da relevância desses dispositivos. Então, tem a chamada Smart Pills, né? Uma pílula que você ingere, que tem um tamanho relativo de uma pílula normal, e ela monitora tudo que está acontecendo dentro do seu corpo. Tem vários, tem controle cardíaco, controle de diabetes, né? Então, esses são sistemas inteligentes, porque eles tem a tecnologia de inteligência artificial e está captando dados, né? Então, é mais um originador, digamos assim, de dados, né? Então, o que nós temos de todas essas conexões? Nós temos o Big Data, né? O Big Data, dizem algumas pesquisas, que os dados que nós temos hoje, 90% deles foram produzidos nos últimos 2 anos. Então, também eu acho que vocês têm familiaridade com essa ideia. Os dados, a curva já passou de exponencial, né? A curva, porque todo o tempo, né, eu estou aqui falando, eu estou produzindo dados. Então, praticamente, tudo que a gente faz hoje, ou grande parte do que a gente faz, a gente está produzindo dados. Então, o crescimento, a curva de crescimento é extraordinária. Então, nós temos o famoso, chama-se o Big Data. Então, o que significa esses dados? Para que serve? Para a gente pensar, bom, como é que eu acesso esses dados? O que são os dados? Eles refletem o funcionamento da sociedade. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de dados pessoais, nos dados pessoais estão lá o que as pessoas falam, onde elas andam, circulam, né? O que elas gostam, como elas se relacionam, o que elas compraram, como compraram, as emoções. Então, tem um conjunto também inédito que reflete assim, o comportamento das pessoas. Se a gente pega o exemplo que eu dei, a fábrica inteligente, né, dentro da indústria 4.0, então, tem lá os dados. Eu tenho, por exemplo, uma peça determinada lá no mecanismo de produção. Eu consigo captar, através de uma mudança ínfima do ruído da peça, e posso estimar a probabilidade, digamos, daqui a 3 meses, da peça ter defeito. Então, isso eu posso fazer uma manutenção preventiva, né? Então, depende da situação, eu tenho informações importantíssimas, relevantes dentro daqueles dados. Então, a questão é, como é que eu acesso esses dados? Né? Como é que eu extraio informações úteis dessa montanha de dados? Não adianta nada eu ter um conjunto de dados extraordinários, com informações valiosíssimas, se eu não tenho uma técnica que permite extrair informações úteis daquele dado. Então, daí que surge daí que vem a importância, talvez a principal causa da disseminação hoje da inteligência artificial. Tem uma técnica específica chamada redes de neurais profundas, ou em inglês Deep Learning, que é a única técnica estatística capaz de lidar com essa quantidade de dados. Então, por que eu estou falando sobre isso? Para chegar ao mercado de trabalho. Porque essa técnica, né, o uso da inteligência artificial para extrair informações de grandes conjuntos de dados, isso está tendo impacto absoluto sobre a maneira como a economia
se comporta e, consequentemente, sobre o trabalho, né? Então, a inteligência artificial, ela viabiliza o que hoje é a data economy, economia de dados, ou capitalismo de dados, né? Então, em cada momento da história, existe um modelo de negócio que predomina, né, na economia. Então, né, tem o sistema feudal. Bom, para a gente não ir muito longe, vamos pegar a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tinha a economia industrial, que já começou desde o século XVIII, né, com a primeira Revolução Industrial. Depois nós temos, no final já do século, a economia da informação em rede, né, que toda a computação, o desenvolvimento da internet. E hoje, a minha aposta que não é só minha, né, eu acho que grande parte dos pensadores hoje, é que nós estamos... O que tende a predominar no século XXI é a economia de dados, né? Agora, para a gente pensar um pouquinho, que é interessante, voltando um pouquinho, como é que as pessoas e as instituições tomam decisão, né? Nós, pessoas, é sempre baseado em dados, sempre foi da informação, né? Quanto mais importante uma informação, uma decisão, mais eu busco informação. Então, se eu estou decidindo, por exemplo, a escola do meu filho, eu vou me informar como é que é a escola, vou tentar conversar com pais que têm filhos já naquela escola, eu vou tentar conversar com a coordenação, né? Eu vou me informar sobre aquela escola. Então, a decisão, e do ponto de vista das empresas, sem dúvida. Então, a decisão sempre está relacionado com a informação. Quanto mais importante a decisão, mais eu busco conjuntos maiores de informação. E isso funciona nas empresas. Então, e aí, como é que eu articulo isso? São modelos estatísticos. Então, a área de Data Science ela já existe há 30 anos, há 3 décadas, né? O que tem novo nesse ambiente que nós vivemos hoje é a quantidade de dados, né? Então, tem uma quantidade inédita de dados, como eu já falei, e aí que vem a inteligência artificial, que é hoje, a técnica que é usada hoje, ela não tem nenhuma relação com o que mostra os filmes de ficção científica. Ela é uma técnica, é um modelo estatístico de probabilidade, só que capaz, diferente dos outros modelos estatísticos tradicionais, de lidar com essa quantidade de dados. Então, ela é a tecnologia que se chama de propósito geral, né, que ela permeia toda, é uma tecnologia transversal, ela está cada vez mais... Hoje é difícil um setor de atividade social, econômico, que não está permeado pela inteligência artificial. Não quer dizer que está todo mundo usando, não quer dizer isso. Isso é um processo de transformação, mas, teoricamente, já existe a tecnologia que poderia estar sendo aplicada naquela atividade, né? Então, o que é essa economia, o capitalismo de dados? Tem 2 questões do ponto de vista do trabalho, né, que afeta diretamente, né? Tem outras, mas vou pegar essas 2 que eu acho que são muito importantes. O que eu já falei, aceleração, né? Então, isso, de fato, se tudo está acontecendo muito rápido, eu tenho mais dificuldade de me adaptar, né, de me preparar para essas mudanças. E outra variável são modelos de negócio. Os novos modelos de negócio eles não são intensivos em mão de obra, eles são intensivos em tecnologia. Então, quando a gente começou, por exemplo, a automação programada, vamos pegar o exemplo que é muito claro da indústria automobilística, né? Então, as montadoras, vocês devem ter visto, quem não viu, vale a pena, procura no YouTube um filme, um vídeo de uma montadora. É praticamente toda automatizada, né? Então, isso não é novo, isso já começou desde, como eu falei, final do século passado. Pega, por exemplo, o mercado bancário, né, no Brasil. Em 1986, o Plano Cruzado, o primeiro plano de estabilização, tinha 900 mil bancários. Hoje, a gente tem menos de 300 mil, e poderia ter muito menos, né? Os bancos ainda estão num processo, os grandes bancos, de fechar a agência, de se adaptar, de ampliar a sua atuação na área digital, na área, os bancos virtuais, né? Então, essa transformação, no final do século passado, início desse, ela tinha... Os trabalhadores deslocados, eles tinham uma opção, que eram outros setores, por exemplo, serviço, que estava em plena expansão, né? O que está acontecendo agora é a dificuldade, o trabalhador que
tem uma função anterior que ele exercia é automatizada, ele não tem muita opção de outro setor, porque os modelos de negócio, né, então, esses são os modelos de negócio, como eu já falei, né, então, os modelos de negócio, todos esses, a plataforma, os aplicativos, eu botei aqui alguns exemplos, mas tem vários outros, qualquer um que a gente está hoje acessando para se comunicar, para se sociabilizar, eles são todos baseados em inteligência artificial. Eles são intensivos. Se a gente comparar, por exemplo, a produção de valor num Google, vis-a-vis o que era a produção de valor, por exemplo, numa GM, né? A General Motors, de indústria, era o líder de indústria automobilística há décadas atrás. Se a gente comparar a quantidade de trabalhadores que a GM precisava para gerar um determinado valor, que o Google gera muito maior, é impressionante a proporção. O Google, por exemplo, qualquer uma dessas plataformas gera valor com um número extremamente menor de funcionários. Né? Então, se chama a produtividade. Então, esses modelos de negócios que são baseados em extrair informações de grandes conjuntos de dados, usando a técnica de inteligência artificial, ela permeia todas essas plataformas e todas as outras que eu não coloquei aqui, e também está no diagnóstico, sistema de segurança, detecção, mas ela também está nos processos de transformação digital. Né? Então, tem os novos modelos de negócio, mas tem a transformação das empresas constituídas. Então, as empresas constituídas, elas estão nessa... A transformação digital não é só a inteligência artificial, é uma convergência de tecnologias, mas a inteligência artificial permeia, é a tecnologia de propósito geral que está permeando essa transformação. Então, tanto os novos modelos de negócio, as plataformas, os aplicativos, as empresas novas, os bancos virtuais, por exemplo, né, os bancos digitais, que se chama, e a transformação das empresas constituídas são processos e modelos de negócio intensivos em tecnologia. Né? Então, isso afeta diretamente o mercado de trabalho. O trabalho, exatamente porque elas são intensivas em tecnologia. Né? É um nível de automação crescente. Então, vamos pensar o mercado de trabalho, né? Então, que é o tema da nossa conversa de hoje. Né? Eu só fiz um apanhado, digamos assim, qual é o contexto, qual é o ambiente que a gente está vivendo hoje. Né? Então, o que acontece, uma das grandes mudanças? O século XX foi caracterizado por especialização. Eu que tive uma formação diferente, digamos, do padrão normal, eu mudei muito de áreas. Para mim, isso era uma desvantagem século passado. Né? O fato de eu não ser especializado, não ter passado 20 anos numa mesma função. Né? Então, eu competia com pessoas, mas ele está 20 anos naquela função, e eu mudei de funções, mudei de área, Isso era uma desvantagem no ano passado, quando eu competia para um novo emprego, digamos assim. Né? Hoje, é o contrário. Essa característica, essa multidisciplinaridade, essa experiência diversificada no exercício de várias funções, é um valor positivo, é um valor atrativo do ponto de vista do mercado. Então, nós tínhamos... Por que era isso? Porque no século XX nós tínhamos uma fragmentação processual. Né? Os processos eram muito fragmentados. Qualquer que seja a atividade. Né? Na década de 80, na década de 90, eu trabalhei no mercado financeiro e uma parte na área de banco de investimento, e era impressionante. Assim, a relação, os contatos que eu tive com os bancos de investimento americanos, era uma fragmentação, era impressionante. Né? Cada área fazia uma partezinha mínima. Eu me lembro que nós estávamos aqui no Brasil, na época eu era do Unibanco, e nós montamos um negócio, né, uma estrutura de um negócio, uma arquitetura de um negócio, e num banco de investimento americano, a gente teve que se relacionar com 6 áreas diferentes, porque cada um tratava
uma parte ínfima, como eu já falei, né? Então, era a fragmentação processual. Então, você precisava da hiperespecialização, né? Hoje, como eu também já falei, nós estamos num processo inverso, né? O avanço da tecnologia, trabalho integrado. E aí tem uma outra questão muito importante dessa multidisciplinaridade, que é a mobilidade dentro do trabalho, que é um outro fator absolutamente crucial. É crítico você ter a capacidade de mobilidade, né? Então, hoje, principalmente no Brasil, mas em geral, a mobilidade, você ser capaz, você ter formação para você poder mudar de funções, é uma prerrogativa da elite, a elite do ponto de vista de qualificação, né? Então, em geral, o trabalhador tem muita dificuldade de mudar de funções. Ele é treinado para aquela função, ele tem dificuldade de mudar de uma função bastante diversa, né? Então, por que isso é importante? Pelo que eu falei antes, a aceleração. O que está acontecendo? Dois impactos diretos. Novas funções surgem todo o tempo, né, porque a economia, a vida está se modificando, então tem novas funções surgindo, e também tem uma mudança no conteúdo das funções que já existiam. A função ela tem o mesmo nome, né, mas ela tem um conteúdo, ela exige, ela demanda características e atividades distintas do que era antes, né? Então, essa mudança, isso que é fundamental, a capacidade de mobilidade. Eu tenho que ter uma formação, não ser mais um especialista só numa questão, mas eu ser capaz de rapidamente me adaptar a uma nova função ou a mudança de conteúdo da função na qual eu já estava, né? Então, também um outro fenômeno importante que tem a ver com essa aceleração e com essa mudança rápida que está acontecendo são profissões emergentes, né? Então, elas refletem, uma série de questões, por exemplo, toda a discussão de sustentabilidade, que agora acabou de ter a COP26, né? E toda essa discussão do meio ambiente, impactos, só esse conjunto de discussões que estão tendo no mundo e iniciativas, né, que estão sendo obrigados os governos, as empresas a tomarem, geram um conjunto de novas funções, né? Então, a chamada empregos para a economia verde, a economia de dados, como eu já falei, a inteligência artificial extraindo informações dos dados, a economia do cuidado. No plano, quando o presidente Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, no plano inicial que ele propôs, e nas declarações dele, ele deu muita ênfase à economia do cuidado, né? Então, é uma área de desenvolvimento, são oportunidades de emprego que estão surgindo também por várias razões, né? Porque as pessoas estão vivendo mais, então tem mais, por exemplo, idosos para serem cuidados, a dinâmica da família é outra, então os filhos têm menos condições objetivas de cuidar dos idosos, dos pais, então tem toda uma mudança cultural, né? Novas funções na engenharia, computação em nuvem, marketing, vendas, produção de conteúdo. As atividades tradicionais, digamos assim, entre aspas, elas também, como eu falei, elas estão mudando a maneira como elas são exercidas, né? Então, nós temos uma mudança também, são novas oportunidades de trabalho. Bom, na verdade, quando a gente está falando do futuro do trabalho, esse futuro já é presente, né? Então, nós não estamos falando, por conta dessa aceleração, dessa velocidade, o que a gente imagina para o futuro já está acontecendo. Toda essa realidade já é fato, já tá nas nossas vidas, né? Em alguns lugares, em alguns países mais avançados do que outros, em algumas regiões mais avançadas que em outros, em algumas empresas mais avançadas que outros, mas quem ainda não chegou lá vai chegar rapidamente, porque senão não vai sobreviver, tanto do ponto de vista de empresa quanto de pessoas, né? Então, o futuro do trabalho já é o presente do trabalho. Bom, aí as novas tecnologias, vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então, elas estão transformando tarefas, empregos e habilidades, né? Então, claro, se eu tenho essa interação entre homem e máquina,
que eu vou voltar daqui a pouco a esse ponto, mas essa, para mim, é o grande impacto, a grande novidade, digamos assim. Eu tenho essa nova interação, porque o homem, historicamente, né, quem assistiu Odisseia, 2001, Odisseia no Espaço, né, se não me engano, acho que esse é o título do livro, do filme. Quando o macaco bate, ele descobre, digamos assim, o martelo, né? Então, a relação entre humano e tecnologia permeia a história da humanidade, né? O chamada coevolução, né? Não tem primazia nem da tecnologia, nem do ser humano, nem da sociedade humana. É uma coevolução, né? A tecnologia, em geral, ela surge para atender uma necessidade humana e ela se desenvolve à medida que o humano vai interagindo com aquela tecnologia. Então, se a gente pegar, por exemplo, no momento atual, se a gente pegar o histórico de todas essas grandes plataformas de tecnologia, chamadas Big Techs, elas iniciaram, o seu propósito inicial era e à medida que ela foi interagindo com os usuários, ela foi se modificando, elas foram se modificando e continuam se modificando, né? Então, é uma coevolução. Então, hoje nós estamos numa situação disruptiva em relação a essa interface homem e máquina, né? Então, nós temos uma mudança, e uma mudança que eu insisto todo o tempo, acelerada. É por isso que ela está gerando as preocupações com relação ao emprego, ou melhor, ao desemprego, né? Então, ela está transformando as tarefas, os empregos e as habilidades, né? Então, eu preciso ter outras habilidades para poder atingir, para poder dar conta, né, desses novos desafios. Então, na próxima década, parcelas não desprezíveis dos empregos será em ocupações novas ou ocupações existentes com novos conteúdos, gerando lacunas de competências e habilidades. É o que eu já tinha falado, né? Então, são questões importantes que é até bom repetir, né? Então, o que se imagina, tem aí um estudo célebre que é muito citado, frequentemente citado quando se está discutindo esse tema, que diz que 60%, as crianças que estão hoje no ensino, iniciando a escola, 60% das funções que elas vão exercer daqui a 10, 15 anos, não existem hoje, né? Então, é todo assim, tudo isso por conta da aceleração, né? Eu me lembro quando eu, lá, né, em 1843, não, só de brincadeira, não é 1843, não sou tão velha assim, mas quando eu fui fazer o vestibular, primeiro que na minha época você já dividia, acabou o chamado do ginásio, que era o ensino fundamental, você escolhia clássico ou científico, já era divisão, né? Na verdade, você gostava de matemática ou não gostava de matemática. E aí, depois, você tinha que escolher a profissão, eram muito poucas as opções. Era engenharia, medicina, direito, economia, psicologia, era muito pouco, era um universo muito restrito de escolhas na faculdade, dentro da faculdade, que funções você exercer. Hoje não, já há algum tempo, mas cada vez mais, tem uma quantidade de funções, de atividades, de profissões, que até é difícil para um adolescente escolher o que ele vai fazer. E também, a outra mudança é que, também diferente de décadas atrás, na minha época, de início da carreira profissional, você se formava numa coisa, você começava uma atividade, a tendência era você se aposentar naquela atividade. Hoje também isso não é. Você se forma numa faculdade, você começa a exercer uma função, você pode mudar para outras funções, é a vida das pessoas, é o cotidiano, a experiência que todos nós estamos tendo, é isso, são as mudanças frequentes, né? Bom, essas mudanças todas, também não é nenhuma surpresa, não estou falando nada assim excepcional, ela afeta as pessoas menos qualificadas, né? Então, claro, é sempre assim,
né? As grandes mudanças, as grandes crises, o que aconteceu na Covid-19 agora? Né? Afetou as pessoas com menos qualificação, menos poder aquisitivo, né? A elite, seja intelectual ou financeira, ela tem recursos não só financeiros, recursos de uma maneira geral, para ela se adaptar ao novo ambiente. E os menos qualificados, tanto do ponto de vista intelectual, de formação, quanto financeiro, eles são os mais afetados. Em momentos de disrupção, em momentos de grandes mudanças, é mais intenso, né? Então, aqui eu coloquei algumas referências, né? Esse é um estudo do Banco Mundial. Então, saiu agora em julho, né? Prevê que a crise da Covid trará efeitos duradouros sobre o emprego, sendo que os trabalhadores menos qualificados tendem a ser mais afetados. Isso é só para... é uma evidência, né? É um estudo que dá evidência ao que eu estou falando. Nada mais que isso, mas eu acho que também não tem nenhuma surpresa para vocês. Eu acho que é isso. De fato, são estudos, é só uma citação, digamos assim, só para dar base ao que eu estou falando, né? Em agosto, agora, esse economista, teve uma repercussão, eu não gostei muito das coisas que ele falou, mas isso que ele disse, que era o tom da palestra dele, eu achei que eu estou de acordo, né? A inovação destrói empregos com mais rapidez do que a educação os salva, né? O processo de formação das pessoas para ocupar as novas funções é mais lento do que a destruição das funções. E isso é uma dinâmica característica do momento atual do mercado de trabalho. Então, aqui tem uma matéria que saiu do Valor, quase metade dos empregos no país, né, no Brasil, é de baixa qualidade, indica estudo. 45,5% dos postos de trabalho no Brasil têm salários baixos, instabilidade ou jornada excessiva, o que corresponde a 40,8 milhões de ocupações. Então, 45,5% das ocupações são de baixa qualidade e 77,7% das ocupações remuneram insuficiente para a aquisição de 6 cestas básicas. Então, o que isso aqui significa? Isso significa que essas pessoas com baixa qualificação, que corresponde a quase 50% do trabalhador brasileiro, é o contingente que está mais ameaçado, né? Então, à medida que o Brasil, nós estamos numa crise, não tem a ver só com esse assunto, é uma crise muito maior, política, econômica, moral, de costumes. Então, nós estamos numa imensa crise. Mas, à medida que, por alguma razão, eu imagino, eu espero, aposto que vai acontecer, nós vamos retomar o ritmo de atividade, a tendência vai ser que as empresas invistam em tecnologia, né? Qualquer entrevista, eu fiz recentemente um trabalho que me permitiu ter acesso, e eu fiz várias entrevistas qualificadas com dirigentes de empresas, gestores, donos de empresas, e é evidente, toda a manifestação era nesse sentido. À medida que tem uma estabilidade melhor no Brasil, voltam os investimentos e investimentos fortemente em tecnologia. Então, a gente pensar, isso é muito grave e que requer uma política pública, né? Para enfrentar essas questões, não vejo outra maneira que não seja a política pública, né? Então, o setor privado pode ser parceiro, mas a liderança de formular saída para essas questões que atinge a população, o cidadão, não tem outro caminho que não seja passando, na minha opinião, passando por política pública, né? É o que nós precisamos aqui no Brasil. Então, metade dos trabalhadores, por exemplo, no Brasil, estão ameaçados, né, nesse deslocamento. Bom, o Brasil está entre os países mais atrasados em ranking global de talentos, né? Então, vocês veem o dado ali, foram analisados 134 nações. Nós ficamos na posição 75, né? Isso em termos de talentos, para as novas funções, para a nova realidade, para o novo funcionamento da economia. Então, isso tem tudo a ver também com o que eu já tinha falado antes. Então, nós temos aqui no Brasil essa situação, ela é praticamente comum
no resto do mundo, né? Como eu falei já, ela é mais intensa, menos intensa, depende do país. Aqui no Brasil, nós temos hoje em torno de 14 milhões de desempregados, e que, na verdade, é muito maior essa taxa, porque aqui está fora quem desistiu de procurar emprego, aqui está fora o empreendedor, que, na verdade, não é empreendedor, na minha opinião, é empreendedor de subsistência, né? Tem várias pesquisas, inclusive eu fiz um trabalho sobre isso, sobre esse assunto. Mais de 50% do empreendedorismo no Brasil não fatura um salário mínimo por mês. E se você compara a curva de empreendedorismo, desse dito empreendedorismo, que na minha opinião não é empreendedorismo, no sentido assim, global que é usado, mas a curva do empreendedorismo e a curva de desemprego, elas são correlacionadas. Quanto maior o desemprego, maior o nível de novas empresas chamadas empreendedores. Então, é muito maior, na verdade, do que 14 milhões. E tem, segundo as associações do setor de tecnologia, a Brascomp, tem 420 mil, mais ou menos, carência de trabalhadores. Então, esse é um quadro. Ao mesmo tempo, você tem simultaneamente desemprego e você tem um conjunto de vagas em aberto em praticamente todas as atividades por falta de trabalhador qualificado. Bom, esse é um estudo que quem tiver interesse, eu recomendo, saiu em outubro do ano passado, do Fórum Econômico Mundial, e ele justamente analisa os impactos no trabalho, né? Então, ele chama que nós estamos vivendo uma dupla interrupção. Então, nós temos a pandemia junto com o avanço de automação, né? Então, a pandemia também, eu acho que é um tema que deve ser familiar a todos vocês, a pandemia acelerou a digitalização da economia, acelerou a automação, né, por razões óbvias. As pessoas tiveram que ter acesso a todas as opções virtuais, então isso acelerou. E aí, junto, então, com essa automação, o efeito da pandemia. Então, é a dupla interrupção, né? Então, o relatório reconhece a urgência de requalificar e capacitar a força de trabalho. E aí, eu queria destacar que o que ele diz, capacidades humanas, habilidades humanas por meio da educação e aprendizagem são os principais motores do sucesso econômico, do bem-estar individual e da coesão social, né? Agora, na COP 26, não foi anunciado formalmente, mas circulou entre pessoas que participaram, que agora, em fevereiro, vai sair um relatório muito grave sobre os próximos anos em relação ao que vai estar acontecendo no mundo, nesse ponto de vista, né? A questão da coesão social, a questão da desigualdade. É um relatório, parece que vai ter um impacto negativo, mas um impacto muito grande sobre, assim, alertar a gravidade do que nós estamos vivendo. Então, essa questão aqui que a oferta, né, a demanda a oferta de trabalho e a demanda dos trabalhadores, né? Então, isso aqui tem a ver, esse equilíbrio tem a ver com o que eu já tinha comentado antes, que é a mobilidade entre funções, né? Como é que você equilibra, que pelos dados que eu mostrei, não está equilibrado, e muito menos no Brasil. Bom, então nós estamos falando da requalificação, né? Então ela é muito importante, né? Como é que a gente faz essa requalificação? Que é a missão, que eu acho que a área pública tem que criar políticas públicas que facilitem a requalificação, né? Se você pensar assim, do ponto de vista, essa questão da carência de profissionais ligados a a área de tecnologia, né, que a mídia traz, eu mostrei aí, que a mídia traz todo o tempo, noticia bastante, que a falta de mercado de profissionais de tecnologia, eu me preocupo menos com isso, né? É um problema real, mas isso afeta diretamente as empresas, né? Então, as empresas estão se mobilizando. Eu vou mostrar já alguns caminhos, mas elas estão se mobilizando fortemente,
né? E eu acho que em algum momento vai se resolver, exatamente porque é o interesse das empresas. A falta dessa quantidade de trabalhadores, de profissionais, nas áreas de tecnologia é uma barreira ao desenvolvimento das empresas, não só, consequentemente, do país, das economias do país, mas então as empresas se mobilizam. Então vai ser encontrado. Eu acho que tem a questão mais grave, que eu também já vou falar, que eu já tinha, mas para mim é só para reforçar, que é essa mudança entre a interface humano e máquina, que isso permeia todas as atividades, né? Então, dentro dessa ideia, dessa percepção, dessa observação, né, de que afeta fortemente as empresas, e elas estão se mobilizando, né? Então, cursos aproveitam demanda crescente por mão de obra em TI, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, aqui esse artigo, né, que saiu agora em novembro, ele traz essa tabela. Talvez eu não dê visibilidade, mas é só procurar a matéria. Então, o que eu queria ressaltar? É exatamente o meu comentário anterior, que as empresas estão se mobilizando. Então, tem uma série, isso é só um exemplo, né? Mas tem uma série de cursos, de parcerias que as empresas estão fazendo com empresas de formação que existem também, né? Startups já constituídas, com centros de pesquisa, com centros de ensino, mesmo com as universidades. Eu conheço algumas relações que as empresas estão fazendo. Então, é isso, as empresas estão se mobilizando. E esses aqui, que estão em destaque aqui, eles estão muito dirigidos para a necessidade daquelas empresas. Isso tudo está se falando, basicamente, funções na área de tecnologia, né? Então, a Escola 42, por exemplo, que tem um sistema bem interessante de formação, ela é patrocinada, financiada pela Telefônica e pelo Itaú, né? Aqui, a Carambola vai participar, está presente. Agora fico até constrangido, não sei se é isso mesmo, mas é a informação que estava na matéria. Ela tem uma parceria com o Itaú, com o Fleury, Ambev, AME Digital e Rede Asta, né? Então, são parcerias que vão se constituindo porque é do interesse das empresas, né? Por outro lado, aqui também só exemplos de algumas dessas funções novas, né, que tem a ver com tecnologia, piloto de drone, engenheiro de dados, analista dos dados, desenvolvedor front-end, desenvolvedor full stack, arquitetos de solução. Tem várias dessas funções com nomes, em geral, com nomes em inglês, que já é uma barreira, né? Que aí está colocando as médias salariais, né? São médias que requerem pessoas com uma formação mais qualificada. E aí, voltando ao ponto, como eu acho que essa questão, que eu reconheço que é importante, de fato tem um impacto negativo na empresa, no país, a falta de trabalhador especializado com competência para exercer essas novas funções na área de tecnologia, porque os modelos de negócios novos e a transformação são intensivos em tecnologia. Então, tem muitas novas funções com tecnologia. Mas eu acho que, como eu disse, como isso afeta diretamente as empresas, elas estão buscando solução. Então, isso vai mitigar, esse problema vai ser reduzido, eu acho, em breve. O que eu acho mais importante é essa mudança na interface homem-máquina, né? Porque se a gente pensar, praticamente todas as atividades, eu não consigo ver uma atividade hoje que não tenha mudado ou que não esteja mudando essa interface homem-máquina. Então, isso transcende a área de tecnologia, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, caminhão com tecnologia embarcada. Então, os caminhões, aí estou falando de empresa de frota de caminhão, né, que faz caminhão de carga, né? Então, você tem o tradicional motorista de caminhão. Então, ele dirige super bem, tem todas as certificações, tem competência, mas hoje, o equipamento que ele dirige, que é o caminhão, pode ser também ônibus, vale para ônibus,
ele tem tecnologia embarcada. Então, isso muda totalmente, ou fortemente, totalmente não, mas fortemente, a interação com o equipamento que era o caminhão, né? Então, o motorista tradicional, isso está mostrado, assim, eu mesmo fiz pesquisa nesse sentido, o motorista de caminhão tradicional, ele não dá conta, ele não tem formação suficiente em geral, para tudo tem sempre exceções, para entender e lidar com a tecnologia embarcada. Então, é sobre isso que eu estou falando. As funções absolutamente tradicionais que ela mudam essa interface, né? Então, por exemplo, os curadores de telemarketing têm dificuldade de exercer a função de curador de chatbot com inteligência artificial. Ou mesmo chatbot, mesmo que não tenha inteligência artificial, mas mais complexo com inteligência artificial. E são ainda, no Brasil, são poucos os chatbots que já têm essa tecnologia. Então, se a gente pensar, assim, pega um professor, né? Então, o professor ele tem hoje tecnologias ao alcance dele que grande parte dos professores não conseguem lidar. Se a gente pega médico, na área médica, né, eu mesmo tive uma experiência, fazer uma cirurgia que tinha que ter a minha médica cirurgiã e um outro cirurgião presente, porque ela não sabia lidar com os equipamentos. E já era uma cirurgia que tinha uso intensivo de tecnologia, né? Então, se a gente pensar qualquer área, pega um escritório de advocacia, né, toda aquela função que era feita pelo advogado júnior, estagiário, advogado júnior, nos grandes escritórios, hoje elas estão automatizadas, ou elas são passíveis de automatizada, né? Não quer dizer que todos os escritórios, mas a tendência cada vez mais estão automatizando. Então, o advogado sênior, em vez de ele pedir informação para um advogado júnior que ia fazer a pesquisa, o sistema de inteligência artificial faz aquela pesquisa, por exemplo, para buscar jurisprudência, né? Então, o advogado sênior, ele muda para quem que ele ia demandar. A interação era com o advogado júnior, hoje é com o sistema automatizado, com inteligência artificial. Então, é isso. Pega qualquer exemplo. Eu, de fato, já pensei bastante sobre isso, eu não consigo encontrar nenhuma situação onde não tenha uma mudança importante nessa relação, nessa interface. Então, isso tem um impacto, porque isso precisa de outros recursos de qualificação, de formação. Não é uma questão só de treinamento. Para entender e lidar com essa nova tecnologia, com essa nova interface, em geral, você precisa de um tipo de formação que transcende o treinamento. Eu me lembro que, no final, em dezembro de 2018, teve um evento importante e o diretor do Senac apresentou uma série de dados, né? Eu não me recordo o nome dele, mas era o presidente do Senac na época. E ele deu um dado que 76% do trabalhador da indústria no Brasil era treinado no local de trabalho, né? Era treinado para exercer aquela determinada função, né? Que era um mercado, economia industrial, um mercado, como eu já falei antes, todo fragmentado. Tinha mais ou menos menos de 10%, acho que era 7%, se não me engano, era com nível superior, e essa diferença, formação técnica, né? Hoje, a sofisticação dessa interface não dá conta mais de você treinar, você falar um treinamento 1, 2 meses e vou treinar, né? Requer formação. Aí vem a complicação, porque aí nós estamos falando de educação, né? Que já era um problema, na minha opinião, o maior problema brasileiro, e que só agudizou. Bom, aí, além disso que eu falei, também não vou entrar nesse mérito, mas é só para não deixar passar, existem mudanças estruturais no mercado de trabalho, né? Então, existem mudanças que têm a ver, culturais. Então, quando a gente fala assim, de mudanças importantes, nunca é por uma razão única,
né? É sempre uma matriz de variáveis, né? É um conjunto de razões que faz. Então, o componente cultural, por exemplo, tem um impacto grande no mercado de trabalho. Já os Estados Unidos é o país das estatísticas, né? Então, já uns 6 anos atrás, 5 anos, eu já li uma estatística nos Estados Unidos que falava que o jovem entre 18 e 34 anos, quase 40% dessa faixa etária, isso há 5, 6 anos, não pensava em ter, digamos, carteira assinada, ser funcionário de uma empresa. Já tinha a ambição, o desejo, a expectativa de ter o seu próprio negócio, né? Então, isso são mudanças culturais. Mesmo aqui no Brasil, também eu tive acesso a algumas pesquisas que foram feitas, perguntando para as pessoas, e as pessoas dizendo: não, eu quero ter o meu negócio, né? Essa passou a ser uma grande ambição das pessoas, ter o meu negócio, ser autônomo, né? Então, isso só para lembrar que tem outros elementos acontecendo, influenciando. E tem mudanças estruturais, tem a mudança agora, né, por conta da pandemia, de toda a discussão do trabalho, e que a tendência está sendo o seu trabalho híbrido, né? Tem a maneira como as organizações estão montando a relação com os seus funcionários. Bom, então, tem uma série de mudanças estruturais. Uma delas, que é muito forte, é a questão do trabalhador autônomo, né? O que não tem vínculo empregatício. Isso é uma grande mudança e tem muito impacto, porque qual é a questão? O fato de não ter vínculo empregatício, você não tem os benefícios sociais, né? As garantias sociais que um contrato de trabalho com carteira assinada te dá. Então, também tem toda uma discussão da mudança, né? Ter um modelo no qual os benefícios sociais sejam vinculados à pessoa, ao trabalhador, e não à empresa, à função que ele exerce naquela empresa, ao contrato com a empresa. Mas isso está tudo muito embrionário ainda, pelo menos que eu tenho acompanhado. Então, tem um outro impacto, tudo isso que está acontecendo, que é, além do desemprego, né, o deslocamento, como se diz, do trabalhador, é a questão do efeito negativo sobre a renda, né? Então, claro, se eu tenho menos funções disponíveis, por exemplo, para as pessoas menos qualificadas, é claro que as funções que sobrevivem, a tendência é ela ter uma redução do salário, né? Então, aquele exemplo do cuidador, né, pegam nos Estados Unidos, que, como eu disse, é o país das estatísticas. Então, se você pegar a curva de cuidador, está aumentando, é uma função que está aumentando pelas razões que eu já comentei. Mas, se você pegar a curva salarial do cuidador, ela é decrescente, né? Então, quanto mais tem pessoas deslocadas de outras funções, procurando a função de cuidador, eu falei curador, desculpa, cuidador, tem um efeito negativo sobre a renda, sobre o salário vai decrescendo. Então, é outro efeito perverso que acontece nesse ambiente atual, né? Então, aqui também um outro estudo, esse da consultoria da McKinsey, né? A pandemia seguiu 3 tendências: trabalho remoto, as reuniões virtuais, a tendência é o híbrido, o work anywhere, né? Pode trabalhar em qualquer lugar, trabalhos que exigem grande contato físico, tendem a ter aceleração da automação, e troca de atividades profissionais tende a aumentar, que aqui tem a ver com o que eu falei sobre a mobilidade, né? Então, aqui é só, quem tiver, isso aqui eu participei, foi organizado pelo José Roberto Alfonso, e é um livro que a gente publicou. Isso, a origem foi um trabalho que nós fizemos para a Unesco, sobre o trabalho 4.0, e esse trabalho resultou nesse livro que foi publicado. Então, tem vários, cada um de nós, eu tenho 2 artigos, o 4 e o 6, mas cada um desse grupo de pesquisadores abordou um assunto em relação ao trabalho. Então, eu recomendo, é bem interessante e bem diversificado as temáticas em relação ao trabalho 4.0, que é esse mercado de trabalho que nós estamos conversando, né? Então, voltando aqui, né, o futuro do trabalho é o presente do trabalho, né? Então, precisamos nos mobilizar, precisamos buscar alternativas, porque a situação já é real, né? Então,
como eu também já falei, né, o mercado do século XX é a especialização e o mercado do século XXI é multidisciplinaridade. Então, isso complica, porque pega direto na questão da formação. Né? Mas hoje é muito importante essa multidisciplinaridade. Mesmo se a gente pegar, por exemplo, nas empresas, a função de TI, por exemplo, o departamento de TI, sempre foi isolado do núcleo decisor da empresa, dos gestores, né, do núcleo de gestão da empresa. A TI sempre foi encarada como um prestador de serviço dentro da empresa. Hoje está se modificando isso. Nós temos um exemplo da XP recente, que o novo CEO da XP, ele vem da área de TI, da própria XP, né, que é um exemplo. Mas tem vários exemplos acontecendo, né, porque a importância, a relevância que a tecnologia está tendo. Mas, de qualquer jeito, das empresas mais avançadas do ponto de vista de gestão, hoje já o dirigente da TI já faz parte do núcleo de direção, do núcleo de gestão, que até recentemente era exclusivo da área de negócios. Né? Então, a área de negócios tem que entender como funciona a lógica, né? A lógica dessa tecnologia novas, o funcionamento básico delas, não é saber desenvolver a tecnologia, mas entender. Assim como as pessoas de tecnologia têm que entender o negócio da empresa, né, que é o domínio onde aquelas tecnologias vão ser aplicadas, assim como tem que entender quais são os impactos sociais, éticos envolvidos. Né? Porque é isso chama-se a multidisciplinaridade. O seu foco é uma determinada função, mas você tem que entender para você conseguir se relacionar, se conectar com as outras áreas numa empresa, e serve para pesquisa, serve para qualquer área. Bom, aqui estamos concluindo, isso é só um exercício, né, que eu propus já algumas vezes e realmente dá certo. Se alguém quiser pensar, como é que eu me preparo, como é que eu começo? Eu sugiro isso, faz uma lista, anota todo dia, o que eu faço? Aí, estou no meu trabalho, fiz isso, vai anotando, minhas funções, né, as minhas tarefas, melhor dizendo, minhas tarefas. Pode demorar um dia, 2, mas anota todas as tarefas. Aí dá uma olhada e separa em tarefas rotineiras, repetitivas, as tarefas que você acha que podem ser passíveis de automação. E vê as tarefas que você acha que não vão ser automatizadas, pelo menos no curto, médio prazo. Em geral, né, não é uma regra, em geral, isso aqui bate 30% da atividade das pessoas atual. Isso significa o quê? Essas 30% das minhas atividades eu tenho que transformar em 100%. Então, eu tenho que me requalificar para poder exercer melhor esses 30% das atividades que eu faço hoje, porque elas vão se transformar nos meus 100%. Não adianta brigar com os que são passíveis de automação, porque eles vão acabar sendo automatizados mais cedo do que tarde. Tá? Então, hoje também esse conceito também está sendo muito falado, o aprendizado contínuo, né? Em inglês é lifelong learning. Né? Então, isso também é uma característica do mercado atual. Né? Também lá no final do século passado, década de 80, 90, as pessoas se formavam e elas entravam no mercado de trabalho, elas não precisavam estudar. Não necessariamente, tirando a medicina, que é sempre diferente, mas ela, em geral, não precisava estudar. Hoje, isso não é verdade. Você tem que estudar todo o tempo, você tem que se atualizar, dado aquela variável que eu falei no início, a aceleração. A mudança é muito acelerada. Então, o aprendizado contínuo é muito importante. Então, como é que eu me estruturo? A boa notícia, digamos assim, é que tem muita disponibilidade. Né? Assim, tem a quantidade, bom, desde a pandemia, desde o começo do ano passado, proliferou também as lives, né? Mas tem um conjunto muito grande de ofertas, de cursos, de lives, de discussões, de debates, muitos gratuitos e muitos a preços atrativos, factíveis. Né? Então, tem que se organizar, cada um tem que se organizar. E é isso, keep educating yourself. Né?
você tem que continuar se capacitando, se educando, né? Você tem que ser o líder desse processo. Claro que as empresas, como eu já disse, o poder público tem um papel fundamental, mas também depende de cada um, né? Cada um tem que ser o protagonista da sua requalificação, da sua qualificação, aproveitando essa imensidão de ofertas disponíveis. Então, é isso. Espero ter contribuído. Muito obrigada pelo convite à SP Negócios e estou à disposição de vocês. Ali está o meu e-mail, quem quiser da PUC São Paulo, quem quiser se conectar comigo, quem quiser conversar. E eu também eu publico as minhas colunas, da época Negócio, eu publico no Facebook e publico no LinkedIn. Também quem quiser acompanhar, eu fiz agora também dia 22 de outubro, um artigo relativamente grande na revista Piauí, também cobrindo algumas dessas discussões atuais, mas o meu foco nesses artigos é a inteligência artificial. Muito obrigado, bom dia a todos, bom final de semana.